Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de português, de geografia e história, tá? Bem legal. Eu gosto desse tema que a gente vai estudar hoje, de geografia. Olha só, vamos estudar sobre as águas oceânicas e o cotidiano nas cidades. Os oceanos e mares são de fundamental importância para o nosso planeta, porque eles contribuem para o equilíbrio climático, além de ser muito importante para a economia dos países. O que é essa economia? É usado como transporte dos produtos industrializados, né? Que vai de um país para outro, vai de um continente a outro, né? O oceano é o componente principal da superfície da Terra, constituído por água salgada. Nós já sabemos, o maior componente da nossa Terra é o quê? É de água, não é? E essa água é o quê? Dos oceanos, dos mares, ela é salgada. Diferença entre mar e oceano. A diferença entre mar e oceano está na profundidade. Os mares, eles são menores, claro, estão ligados aos continentes, né? Só que eles estão perto da Terra, então não são tão profundos. Agora, já os oceanos é imensamente mais profundo, tá? E, é claro, é a distância entre o fundo e a superfície. O oceano já não está tão perto da Terra, né? Quem está perto da Terra é o mar. Por isso ele não é tão profundo igual os oceanos, tá? Que é imensamente profundo. Os oceanos e mares. Existem estudos específicos dos oceanos e mares, e é denominado de oceanografia quem estuda os oceanos e os mares, tá? Os oceanos e os mares exercem uma grande relevância para a biosfera. Olha só, ela contribui para o equilíbrio climático, né? E também abrigam seres fitoplânctons, que são responsáveis pela produção de grande parte de oxigênio do planeta, tá? E também por reter calor em períodos maiores que os continentes, denominado maritimidade. Então, a maior parte do nosso oxigênio vem da onde? Vem das profundezas dos oceanos, dos fitoplânctons, tá? Aí tem a teoria evolucionista, tá? Que dizem que a vida surgiu dos oceanos primitivos. Aí, lógico, se a gente quer saber mais, a gente vai ter que procurar. Só isso aqui eu coloquei só uma curiosidade para vocês, para saber que existe. Mas, eu me interessei, quero saber se é isso mesmo. Não, eu não acredito nisso, eu não estou falando que é para vocês acreditarem. Estou colocando porque existe essa teoria, tá bom? E do ponto de vista humano-social, os oceanos e mares exerceram e ainda exercem grande importância no que se refere ao quê? Estratégias militares, guerras e comerciais, na exportação, a pesca, o turismo, né? Quem não gosta de ir pro mar aqui, né? Quem não gosta de ir pro litoral? Os oceanos correspondem gigantescos volumes de água salgada que se encontram dispersas sobre grande parte da superfície terrestre. Aqui, olha, eu vou mudar um pouquinho para vocês verem que os oceanos são classificados em Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Índico, Oceano Glacial Ártico e Oceano Antártico. São 5, tá? Aqui nessa imagem ficou bem legal. Olha aqui, ó, na setinha, o Oceano Pacífico, do lado de cá, ó, esse aqui, tá? É o maior oceano que existe, tá? Que é o Oceano Pacífico. Oceano Índico é essa parte aqui. Oceano Atlântico, olha aqui, que é o que banha o Brasil, né? Oceano Glacial Ártico e Oceano Glacial Antártico, que são os mais gelados, tá? São os mares mais gelados que tem e pela sua extensão, eles são o quê? Oceanos, tá? Porque são grandes. Aqui é o que eu acabei de falar para vocês, que os oceanos
são classificados em 5, Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Índico. Aqui também na imagem, ó, o Pacífico dos dois lados, o Índico, pedacinho aqui, o Oceano Atlântico, Oceano Ártico e o Antártico, tá? Mares. Agora, já os mares, eles são massas de águas menores, em extensão que, se comparadas aos oceanos, são delimitados pelos continentes. Portanto, constituem um corpo de água obstruído por uma porção de terra, tá? Então, os mares, na verdade, é uma parte do oceano, só que uma área reduzida, que não tão profunda e cercada por terra, tá? E as características é o quê? A sua cor, a temperatura, tá? Que diferencia do oceano. Geografia vai ser fazer as páginas 25 até a página 28. Tendo dúvida, pode falar com a Pro, tá? Agora vamos para a história. Hoje o nosso assunto é o quê? Diferentes culturas, diferentes histórias. Olha só, vivemos em um mundo diverso e multicultural. Cada país, região, estado e cidade é marcada por suas características próprias, desde o idioma até a gastronomia, passando pela música, dança, tradições, hábitos, leis, crenças, literatura, arte, roupas, né? As construções, né? Os prédios construídos, a política de cada povo, ao longo de todos esses anos, décadas e séculos, resultou no que constitui a cultura de cada lugar nos dias de hoje. Então, são anos e anos, né, que vem sendo contada essa história de cada lugar vive de uma maneira, né? Além disso, ter contato com culturas diferentes contribui também com a questão profissional, uma vez que um repertório cultural diverso e amplo é algo muito valorizado, principalmente nos dias globalizados de hoje em dia. Hoje em dia nós precisamos conhecer um pouquinho de cada lugar, as suas diferenças, as suas culturas, né? Para nos tornarmos pessoas melhores, pessoas cultas, né? Pessoas inteligentes, sábias. Quando a gente vai conversar com alguma pessoa sobre determinado assunto, eu conheço assim um pouquinho, sabe alguma coisa sobre determinado lugar, né? E isso é o quê? É contado, são histórias, né? Que a gente já estudou. É contado como? Oralmente, né? Escrita, através de imagens, fotografias, né? Contar história é o quê? É uma experiência de interação. O exercício de contar histórias possibilita importantes aspectos do dia a dia das crianças, né? As crianças adoram ouvir histórias, né? E é também uma forma de ensinar temas éticos e cidadania e de propiciar um mundo imaginário que encanta a criança. Toda criança, né? Até a gente gosta de ouvir histórias, né? E é sempre quem? O mais velho que conta as histórias, né? Ou então até mesmo as histórias dos livros. Faz o quê? É excelente para quê? Para nossa imaginação, né? Quando a gente lê bastante, a gente tem uma imaginação excelente para poder escrever. As tradições oral. Tradição oral ou conhecimento oral é a cultura material e tradição transmitida oralmente, que foi passada de uma geração em geração, tá? As mensagens, os testemunhos antigamente eram o quê? Eram transmitidos em formas até de canção, tá? Contos, provérbios, baladas, canções, tá? As pessoas contavam histórias cantando. Aqui a gente vai ver, ó. A tradição oral tem a função de preservar histórias, de garantir às novas gerações indígenas ou afro-brasileiras o conhecimento de seus antepassados. Então, os índios, por exemplo, eles não se reúnem e contam histórias dos grandes caçadores que existiam em suas aldeias, ou conta para os menores para quê? Para continuar essa tradição, tá? Para eles continuarem assim. Os aedos da Grécia Antiga. O que é aedo?
é um cantor, tá? De antigamente. Eles eram poetas que antes da invenção do alfabeto praticavam o culto da deusa Memória e das musas e recebiam dessas divindades o dom de compor canções ao som da lira, tá? Eles, isso, eles eram poetas, na verdade. Eles cantavam histórias, tá? Compunham canções e cantava para as pessoas, tá? Aí as histórias cantadas. Há aproximadamente 1000 anos na Europa, existiram artistas que criavam, recitavam e cantavam poema. Eles eram chamados de trovadores. E muitos viajavam, iam para diversos lugares da Europa, levando a música, levando as histórias para as pessoas, tá? Aqui mesmo é um cantor, ó, ele tá com lira, um instrumento lira, eles utilizavam instrumentos, tá? Esses artistas tiveram um papel muito importante na divulgação das histórias e das notícias da época. Então, eles, além de cantarem poesias, músicas, eles contavam histórias da época, tá? Os povos africanos e a oralidade. Gente, o povo africano, até hoje, mesmo além da escrita, eles ainda, é uma tradição deles praticarem oralidade, se reunirem para quê? Para contar a sabedoria dos seus povos, o legado dos seus antepassados, entendeu? Eles se reúnem e passam para os mais jovens, né? Para saberem da sua história. E isso é o como? Usando a oralidade. De história, vocês vão fazer a página 20 até a página 23. Tendo dúvida, pode me procurar, pode falar com a Pro, tá bom? Bons estudos para vocês.